Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial. Essa data foi criada com o objetivo de alertarmos a população sobre os riscos dessa doença. É super importante ficarmos atentos às suas causas, a fazermos o diagnóstico de forma precoce e a seguirmos com o tratamento, para que possamos controlar também as suas possíveis complicações. Mas você sabe o que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial ela é conhecida como a pressão alta, né? E ela é caracterizada pelo aumento pressórico. Normalmente, o diagnóstico dela é feito quando o paciente vai ao médico e a pressão dele está maior do que 14/9 ou 140/90 em pelo menos 2 ocasiões distintas. Daí a gente faz o diagnóstico, então, de uma hipertensão ou de uma hipertensão arterial. O grande problema é que a maior parte das hipertensões, na maior parte das vezes, o paciente não tem sintoma nenhum, ele é assintomático, o que faz com que ele demore para procurar tratamento, demore para entender que ele realmente tem hipertensão. E isso também está relacionado com a falha de tratamento, porque como a pessoa não sente nada, ela para de tratar e ela continua não sentindo nada. No entanto, essa pressão alta durante muito tempo pode levar a comprometimento de alguns órgãos, como o sistema nervoso central, o coração, o rim e os vasos. Sabemos agora que a hipertensão é uma doença silenciosa. Quais são as principais causas da doença, Dr. Marcos? A hipertensão ela é uma doença que é multifatorial, ou seja, não existe uma causa específica para ela. Então, fatores genéticos, epigenéticos, ambientais estão relacionados com o desenvolvimento da hipertensão arterial. Dos fatores ambientais, é importante a gente lembrar que o sedentarismo, a obesidade, a ingestão incorreta de alimentos, então principalmente também o aumento da ingestão de sal, de sódio e a redução da ingestão de potássio estão muito associadas com o aparecimento da hipertensão arterial. Além disso, por exemplo, o fumo, então os pacientes tabagistas têm uma incidência maior de hipertensão arterial, assim como pacientes que usam determinadas medicações, como aquelas medicações para descongestionantes nasais ou glicocorticoides. Então tudo isso é fator de risco aí para o aparecimento da hipertensão. Como deve ser realizado o diagnóstico da hipertensão arterial? Sabemos que ele é de responsabilidade do médico e gostaríamos de ouvir um pouquinho como que é estabelecido esse diagnóstico. O diagnóstico da hipertensão é feito normalmente quando a pessoa vai ao médico e ela indo ao médico é medida uma pressão arterial maior do que 140/90. É necessário 2 medidas de pressão com esses valores maiores do que 140/90 para fazer o diagnóstico. No entanto, o padrão ouro para fazer o diagnóstico é a realização do mapa pressórico. O mapa é aquele aparelhinho que o paciente fica 24 horas com ele e ele vai medindo a pressão nesse período de 24 horas. Esse aparelho ele é interessante porque ele faz o diagnóstico diferencial com a hipertensão do jaleco branco, que é aquela hipertensão que o paciente tem exatamente por ele estar indo ao médico ou estar indo ao serviço de saúde medir sua pressão. Por isso é importante que os pacientes eles monitorizem a pressão arterial. Então, acima de 18 anos é recomendado que pelo menos uma vez por ano os pacientes meçam sua pressão arterial, exatamente porque, como nós falamos, a pressão arterial ela é, na maior parte das vezes, assintomática e a gente precisa fazer esse screening para detectar precocemente o aumento pressórico. Sabemos que é uma doença silenciosa, que o diagnóstico precoce é extremamente importante, principalmente no que diz respeito a evitar as complicações inerentes à hipertensão e o tratamento. Qual é a importância? No que consiste o tratamento da hipertensão arterial? Bom, o tratamento da hipertensão arterial ele é baseado na mudança de estilo de vida e no tratamento medicamentoso. Quando nós falamos de mudança de estilo de vida, é muito importante que o paciente hipertenso ele perca peso e ele realize atividade física. Então esses dois são pilares muito importantes da mudança de estilo de vida. Além disso, a adequação dietética também é fundamental e a gente recomenda que esses pacientes reduzam a ingestão de sal e de sódio para pelo menos de 2 gramas de sódio por dia e aumentem a ingestão de potássio. Na maior parte das vezes, a
A hipertensão arterial necessita de tratamento medicamentoso. Então, desse modo, é possível fazer o controle adequado da pressão arterial. E por que é importante a gente fazer o controle adequado da pressão arterial? Porque a hipertensão ela é relacionada à lesão de órgãos-alvo e a doenças cardiovasculares. Então, quem é hipertenso tem mais chance de desenvolver AVC isquêmico e hemorrágico, doença arterial coronariana e doença dos vasos, né? Então, é importante a gente lembrar que a maior parte da morte, tanto no país quanto no mundo atualmente, ainda é por doenças cardiovasculares. A adoção de um estilo saudável de viver é considerado como sendo a base para a prevenção e para o tratamento da hipertensão arterial. Entende-se por um estilo saudável de viver quando o indivíduo consegue fazer um gerenciamento sobre as suas escolhas alimentares, sobre a questão da prática regular de exercício físico, ou seja, ele associa um hábito alimentar saudável com uma prática regular de exercício físico, ele estabelece estratégias para controlar o estresse inerente ao viver, abandona hábitos nocivos de vida, como o tabagismo e o alcoolismo. São todos esses fatores considerados como modificáveis, ou seja, são fatores que podem predispor à hipertensão, mas que com uma mudança de comportamento, eles podem trazer um benefício para a prevenção e para o tratamento da doença. Vamos falar um pouco mais sobre a questão do hábito alimentar. Se através de um ajuste no hábito alimentar, é possível, na verdade, se trabalhar o controle da pressão arterial. Doutora Lara, existe algum alimento ou algum padrão alimentar que possa ajudar a controlar a pressão arterial? Bom, desenvolvida num estudo conduzido na Clínica Mayo, nos Estados Unidos, em 97, a dieta DASH mostrou reduzir significativamente a pressão arterial, pelo alto teor de potássio, de cálcio, magnésio, fibras solúveis e por ser pobre em gorduras. E aí ela ajuda também no controle de peso. Então é sim um padrão que pode reduzir substancialmente a pressão arterial e também prevenir o aumento dela, né? Contribuindo para um estilo de vida saudável e equilibrado. E para que a gente possa ter um padrão alimentar semelhante, consequentemente usufruir dos benefícios, nós podemos incrementar a nossa dieta com grande quantidade de frutas, de legumes, de verduras, laticínios com baixo teor de gordura, inclui grãos integrais, aves, peixes, nozes. Esses alimentos são fontes de diversos nutrientes, em especial potássio, magnésio e cálcio, os antagonistas do sódio, e ainda são fontes de fibras. A gente recomenda também a redução de gorduras, principalmente as gorduras saturadas, as carnes vermelhas, os doces e as bebidas contendo açúcar. O sal contém em sua composição cerca de 40% de sódio, ou seja, em 1 grama de sal nós temos cerca de 400 miligramas de sódio. A recomendação para pessoas não hipertensas é de ter no máximo um consumo de sal de adição aos alimentos 5 gramas. Para o indivíduo que é hipertenso, essa recomendação é de no máximo 2 gramas. Portanto, nós temos uma diferença entre o que é recomendado para o indivíduo hipertenso e aquele indivíduo que não é hipertenso. Mas sabemos que a população brasileira está consumindo muito mais sal do que é o recomendado. Doutora Lara, por que o brasileiro está consumindo mais sal do que a recomendação? Ao contrário do que muita gente pensa, as análises das pesquisas de orçamento familiar realizadas pelo Ministério da Saúde, as POFs, apontam que a maior parte do sal que nós consumimos em excesso vem do que adicionamos no preparo dos alimentos, naquela hora que a gente está cozinhando, e também do sal que nós adicionamos na mesa depois que a gente coloca o alimento no prato. O brasileiro, de uma forma geral, tem o hábito de salgar bastante a comida e associa a comida salgada com uma comida mais saborosa. E aí, tanto o saleiro na mesa quanto o saleiro do lado do fogão podem fazer, sim, com que nossa ingestão de sal seja muito maior do que deveria. A gente deve também observar, sim, o conteúdo de sódio nos alimentos prontos para consumo. Nossa abordagem agora é sobre a condição das preparações. Doutora Cristi Coelho, é possível controlar o sal de adição utilizado nas preparações?
Sim, é possível. Procure utilizar uma medida padronizada. Uma colher de café nivelada corresponde a 1 grama de sal. Essa quantidade pode ser utilizada no preparo de alimento para até 3 pessoas. Isso corresponde a cerca de 300 gramas de alimento pronto para consumo. Não utilize saleiro ou mesmo moedor durante o preparo do alimento, pois você não consegue mensurar quanto de sal é adicionado a esse alimento. E também utilize o sal no final do preparo do alimento, evitando salgar mais vezes do que o necessário. Doutora Cristi, um outro questionamento. Qual é a função do sal no preparo dos alimentos? Com exceção do sal defumado, do sal sulfurado, que é o sal negro indiano, e daqueles adicionados de trufa branca ou fungo porcini, nenhum deles muda o sabor do alimento. O que ele faz é acentuar o sabor já salgado deste alimento. Então, adicionar sal em um alimento preparado irá apenas deixá-lo salgado e não saboroso. Uma forma de melhorar ou realçar o sabor do alimento é pelo uso de ervas e especiarias durante o preparo, tais como manjericão no molho e adicionado a uma massa, louro no feijão, noz moscada no molho branco, salsinha e cebolinha nos vegetais, estragão ou sálvia nos pescados, cominho na carne vermelha, não esquecendo também do uso da cebola e do alho. Doutora Lara, existe uma diferença na quantidade de sódio presente nos alimentos frescos e nos alimentos prontos para consumo? Em caso afirmativo, como é que se faz ou que regra de ouro nós podemos utilizar para promover a escolha desses alimentos? Quanto aos alimentos frescos, a quantidade de sódio deles vai depender em grande parte do sal que a gente adiciona no preparo e na mesa, né? Para os produtos prontos para consumo, é muito importante a gente observar os rótulos e verificar quanto de sódio o alimento apresenta em uma porção para o consumo, tá? E com a nova rotulagem, os alimentos sólidos ou semissólidos que são classificados como altos em sódio, eles apresentam uma quantidade maior ou igual a 600 mg de sódio por 100 gramas de alimento. E os líquidos, quantidade maior ou igual a 300 mg por 100 ml. Então a gente tem que ficar atento. Doutora Cristi, quais são as outras dicas que você poderia nos ajudar para controlar o consumo de sódio? Procure evitar o consumo de alimentos prontos para consumo, como por exemplo, molho de tomate. Você pode substituí-lo por um molho de tomate assado com manjericão. Temperos prontos. Procure substituir por um blend de ervas secas com ou sem adição de sal. Caldos prontos. Você pode produzir o seu próprio caldo em casa com aparas de vegetais e ossos e utilizá-lo no preparo de uma sopa, de um molho ou mesmo de um cereal. Evitar carnes secas, oleaginosas, torradas com sal. Você pode consumi-las torradas, mas sem a adição do sal. E também as conservas. Temos, portanto, um conjunto de informações que possibilitam avaliarmos se estamos consumindo a quantidade de sal necessária ao nosso organismo ou acima da recomendação. Conseguimos compreender também a importância de mantermos uma matriz alimentar, um hábito alimentar saudável, aonde haja um consumo de legumes, verduras, frutas, grãos, cereais, raízes, feijões adequado. Que a parte proteica da nossa alimentação, quer venha de origem animal, de origem vegetal ou num esquema misto, atenda à recomendação de proteínas e aminoácidos que nós temos para o bom funcionamento do nosso corpo. Entendemos também a importância da moderação no consumo de bebida alcoólica. E mais do que tudo, entendemos a necessidade que reduzir o sal, o açúcar e a gordura nas preparações. Atrelado a isso, a importância de sermos mais ativos, de praticarmos exercícios físicos regularmente. Dessa forma, estamos prevenindo e controlando a hipertensão, mas não só esta doença. Estamos também prevenindo e controlando outras doenças crônicas não transmissíveis, como a questão da obesidade, do diabetes, das doenças do coração e outras. Cuidar da saúde é olhar para si mesmo com carinho e com atenção.
Agora, a responsabilidade sobre a mudança de comportamento está em suas mãos.